o giro internacional, a gente volta para o Brasil para falar especificamente sobre o cenário de São Paulo. A gente já falou mais cedo com o Bus sobre Fernando Haddad, agora falta falar sobre Tarcísio de Freitas, esse que é candidato, governador, mas também pré-candidato de novo ao governo de São Paulo, por enquanto, avançando nas conversas para ter o apoio do PSDB, já no primeiro turno. O PSDB que ressurgiu aí ultimamente com Aécio Neves e Ciro Gomes, eles dois pensando nas eleições presidenciais. Mas Tarcísio está de olho no PSDB para ter apoio lá em São Paulo, enquanto o partido resiste a abrir mão da própria candidatura. A interlocutores, o Tarcísio demonstra otimismo em fechar a aliança, embora publicamente os tucanos afirmem que a pré-candidatura de Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, estaria mantida. Do outro lado, o PT também tentou aproximação. A gente vai falar sobre isso tudo agora com o Fábio Leite, diretor da redação de São Paulo do Metrópolis.com. Fábio, é sempre um prazer, bom dia. Bom dia, Nath. Sempre um prazer participar do Acorda. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu vi sua chamada aí. De fato, existe uma chance muito grande do PSDB, que governou o estado de São Paulo por muitos anos, né? E depois perdeu o comando do estado justamente para o governador Tarcísio de Freitas, na eleição de 2022, de fazer essa adesão e apoiar a reeleição de Tarcísio já no primeiro turno. As conversas estão bastante adiantadas. O Tarcísio esteve com Paulinho Serra recentemente no Palácio dos Bandeirantes, né? E essa é uma adesão que é vista como crucial para essa estratégia que você falou, Nath, né? Do governador de São Paulo tentar resolver a reeleição dele aqui em São Paulo no primeiro turno. Isso porque a gente tem 4 candidatos que estão pontuando nas pesquisas. O Tarcísio liderando, o Haddad em segundo lugar, os dois muito à frente dos outros 2 candidatos que pontuam, que é o Paulinho Serra em terceiro, né, ali na faixa de 4% a 5% das intenções de voto, e o Kim Kataguiri, do Missão, que vem atrás com entre 3% e 4%, né, das intenções de voto. Como o Tarcísio está ali, segundo as pesquisas, e várias pesquisas mostram o mesmo cenário, muito próximo de alcançar ali os 50% mais 1, né, que é o que garante a vitória no primeiro turno, ele está em torno de 46%, 47%, às vezes 48%. Então, se ele conseguir eliminar mais um desses candidatos, e ainda mais sendo um tucano, né? Porque os eleitores ali, e essa é uma leitura que as próprias pesquisas também mostram, quando elas projetam o cenário de segundo turno, que boa parte desses eleitores que votariam no candidato do PSDB migrariam para o Tarcísio, né, no segundo turno. Então, se ele conseguir fazer essa aliança já no primeiro turno, ele consegue absorver boa parte desses eleitores tucanos e assim liquidar a fatura no primeiro turno, o que para o PT é um cenário muito ruim, porque a gente já falou, inclusive aqui no Acorda, né, Nath, da importância do ex-ministro Fernando Haddad levar essa disputa aqui em São Paulo para o segundo turno, porque já se projeta ali uma eleição muito dura na corrida presidencial, né, entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Essa sim tem tudo para ir para o segundo turno, e aí seria muito importante para o PT ter um palanque forte aqui em São Paulo também no segundo turno. Com a fatura ligada ao Tarcísio reeleito no primeiro turno, seria muito mais fácil para o campo bolsonarista ali botar e centrar fogo aqui na campanha em São Paulo, né, que é o maior colégio eleitoral, e isso aumentaria ainda mais a dificuldade do presidente Lula. Agora, Fábio, eu fico me perguntando o que sobrou, né, do PSDB, principalmente em São Paulo, que teve isso, como você bem pontuou, uma participação gigantesca, importante, principalmente para a vaga de governador. A gente teve por muito tempo Geraldo Alckmin, que foi para o governo do presidente Lula, entra como vice, ajuda muito, né, como a gente sabe, o presidente Lula a conseguir se eleger, ajuda na campanha do Fernando Haddad também em 2022, mesmo com Haddad não ganhando. Nesse balaio teve a Marina Silva junto, que está muito mais próxima ali da esquerda, mas enfim, também ajudou, e Simone Tebet, que foi uma grande também ajuda para o PT nacionalmente, principalmente. Mas o Geraldo Alckmin tinha essa discussão de será que ele pode ser um bom vice para o Fernando Haddad, mas agora ele já está muito ligado ao presidente Lula. Geraldo Alckmin, que tinha
era um sucesso no interior de São Paulo, né? Aquele jeito dele de conversar com as pessoas, um histórico dentro do PSDB. O tempo passou, o PSDB se modificou muito, confusões ali, principalmente com a passagem do João Dória, né, que também é muito importante e fez a carreira política dele em São Paulo, na prefeitura e depois no governo. Queria que você falasse um pouquinho assim, sobre esse cenário. Se, tudo bem, dentro da pesquisa, se a gente olhar assim, nessa matemática muito simples, 3, 4 ali vão para o Tarcísio, já ajuda, ele ganha no primeiro turno. Mas será que isso realmente se converte, né, em voto? Esse PSDB que já não é mais aquela coisa de um passado bastante recente? Não, sem dúvida, enfraqueceu demais aqui em São Paulo. O que sobrou ali é o que a gente tem visto na pesquisa ali, que é uma migalha ali da fatia do eleitorado paulista, né? A gente tem, principalmente, como você disse, no interior de São Paulo, né, que é muito grande, muito populoso, um histórico ali de conservadorismo, né? A gente até fez uma reportagem mostrando isso, da dificuldade do PT de conseguir, da esquerda, né, e o partido mais forte é o PT, de conseguir atrair essa fatia do eleitorado. Por muito tempo, a polarização que existia, não só em São Paulo, mas como no país, era entre PT e PSDB. Então, o PSDB, desde Geraldo Alckmin, depois do Serra, enfim, até mesmo quando o Dória foi eleito, em 2018, né, tinha... com esses votos conservadores. Não existiam outras forças, outras frentes conservadoras, né, partidárias, outros partidos, que conseguiam chamar a atenção ou capturar. A partir da ascensão do bolsonarismo, né, na eleição de 2018, isso mudou. E aí o que aconteceu com o PSDB? O PSDB já estava enfrentando um desgaste muito grande na esteira ali da Operação Lava Jato, enfim, do desgaste que todos os partidos enfrentaram, né? Então, a gente viu a ascensão do Bolsonaro, do ex-presidente, né, com aquele discurso antissistema, que não fragilizou só o PT, né, também fragilizou muito o PSDB. E aí, quando o Dória foi o candidato ali pelo PSDB em 2018, ele dá uma guinada mais à direita, com um discurso mais radical, porque ele enxergava que ele precisava desses votos e desse discurso para conseguir se eleger. A disputa naquela oportunidade foi muito acirrada com o então governador Márcio França, que é do PSB, né? Foi uma disputa bem acirrada mesmo, foi para o segundo turno, o Dória ganhou por pouco, né? E com um discurso muito à direita. E depois ele rompe com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A gente acompanhou muito isso, né, durante a pandemia, das questões das vacinas, enfim. E aí a derrocada ali, né, esse rompimento fragilizou não só a figura do Dória, que depois saiu da vida política, né? Ele tinha pretensões de ser candidato à presidência da República, no fim desistiu da vida política, mas fragilizou também o PSDB. Os eleitores todos, que boa parte conservadores, se encontraram ali no PSL, que depois fez a fusão com a União Brasil, com o PL hoje, o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, e o PD do Gilberto Kassab, né? Então, assim, hoje são várias legendas que têm penetração nesse eleitor mais conservador. O PSD do Kassab, a origem dele é lá o PFL, né, lá de trás, que era arena na ditadura e fez muitas alianças com o PSDB, na época ainda do Fernando Henrique, do Mário Covas, enfim. Então tem o PSD, você tem o PP, que aqui em São Paulo também tem força, o PL, que agora é o partido de maior representatividade, né, no Estado, e o Republicanos, que é o partido do atual governador. Então todas essas outras frentes partidárias que em algum momento foram de centro-direita, hoje, né, adotaram esse discurso mais à direita ainda por conta dessa ascensão do bolsonarismo, e aí o PSDB foi perdendo força, né, brigas internas também, né, rompimento, o Aécio brigou com Dória naquela época, enfim, então o partido ficou esfacelado, mas ainda assim, para essa contabilidade que a gente está fazendo, 4%, né, das intenções de voto é bastante para liquidar uma fatura, ele é essencial. Então o governador está de olho nisso. O PSDB aqui de São Paulo é considerado base do governador Tarcísio, votou a favor dos projetos
dos principais projetos do governo do Tarcísio, como a privatização da Sabesp, e a chance de ter uma adesão no primeiro turno, apesar do PSDB não admitir agora, ela é grande, é uma apuração do repórter Vinícius Passarelli, e isso deve acontecer de fato. O Tarcísio ainda pode contar com uma possível desistência da candidatura do Kim Kataguiri, que de fato ela é possível de acontecer. O Kim pode abrir mão da candidatura para tentar se reeleger deputado federal, e aí viraria uma eleição bastante mais polarizada ainda, basicamente um segundo turno antecipado. Agora, esses apoios são muito interessantes, né? Outra figura política que brigou feio com João Dória foi Eduardo Leite, né? Recentemente também, enfim, em 2022, né? Na corrida ali. 2022? Acho que foi perto de 2022. Ali em 2020, talvez você se lembre melhor. Mas por que eu estou falando do Eduardo Leite? Porque ele estava ali participando, estava no páreo para concorrer à presidência da República, deixou o governo do Rio Grande do Sul para ser o candidato do PSD. O escolhido, o ungido candidato, pelo menos por enquanto, isso tudo precisa ser aprovado pelo partido, foi Gilberto Kassab, que escolheu o Ronaldo Caiado, que fez essa transferência, né? Se mudou para o PSD. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o PSD em São Paulo vai apoiar o Tarcísio de Freitas, vai apoiar o candidato dos Republicanos. Agora, eu inclusive perguntei a Ronaldo Caiado o que ele achava disso, porque tem esses apoios, tem essas dificuldades para os partidos irem costurando e saírem dessas saias justas. Afinal de contas, seria muito bom para Ronaldo Caiado ter ali na campanha alguém que está apoiando o partido, o PSD apoia o Tarcísio de Freitas, mas Tarcísio de Freitas não apoia Ronaldo Caiado, né, para a presidência. Tarcísio de Freitas está muito colado à figura dos bolsonaristas, então deve apoiar, já falou isso várias vezes, Flávio Bolsonaro. Então são vários problemas, vão ajustando um ponto, mas arranjam um problema com o outro. Então acho que esses apoios também são muito interessantes da gente realmente mencionar, porque formam essa confusão, às vezes até um pouco difícil de explicar, Fábio. A eleição regional é uma outra fotografia, é uma outra discussão, e de fato às vezes é difícil para as pessoas entenderem. O nosso trabalho aqui é tentar elucidar, esclarecer isso, né? Porque as dinâmicas, dependendo de cada estado, elas são muito diferentes, né? As alianças, então você pega esses partidos que são, a gente chama de centrão, né? E não é à toa que a gente chama de centrão, porque é um centro tão expandido que eles podem estar em algum momento aliados ao PT, em alguns momentos aliados ao PL, né? O PSD do Kassab e do Caiado é um desses partidos. Eles têm, imagina, o Kassab tinha lá 3 ministérios no governo Lula e era o secretário de governo do Tarcísio de Freitas. E naquela época a gente ainda falava de um possível embate, né, presidencial entre Lula e Tarcísio. O Tarcísio só não foi porque ele foi preterido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que escolheu o Flávio. Então essas alianças regionais, elas obedecem, seguem uma lógica, uma dinâmica muito peculiar, muito exclusiva ali dos estados. Esses partidos mais de centro abrem mão, né, de fechar um apoio ou uma aliança, uma coligação nível nacional, como o PT costuma fazer, como o PL, mais a direita costuma fazer, e aí eles vão negociando conforme as conveniências regionais. Então o PSD, a gente fala sempre isso, né? O PSD do Kassab no Norte e Nordeste, ele é mais de esquerda. No Sul e Sudeste e Centro-Oeste, né, do estado do Caiado, que é Goiás, ele é mais à direita. Então é uma dinâmica que você de fato não consegue entender a partir da leitura de uma eleição presidencial. A tendência é que o Caiado fique numa candidatura isolada, se ele mantiver a candidatura até o final, e ele está dizendo que vai manter, né? Mas aqui em São Paulo, o PSD está amarrado, o Kassab está amarrado, quer dizer, amarrado não, né? Diz que vai apoiar a reeleição do Tarcísio, apesar de ter perdido o vice-governador. É isso. A gente não teve tempo nem de falar da Tebet, mas a gente já falou mais cedo sobre Tebet ali, sendo estudada como essa vice importante para o Fernando Haddad, mas nos próximos dias a gente volta a conversar com o Fábio Leite sobre isso também. Valeu, viu, Fábio? Tchau, Nath. Até a próxima. Até a próxima.